agora vamos corrigir os exercícios das páginas 29 e 30, que a professora Sara explicou e que eu acredito que você já tenha feito. Então, acompanhe este vídeo para você conferir se fez tudo certo. No exercício 9, era para você observar os dois textos abaixo. O trecho do texto Defendendo a Natureza, que está lá na página 25 desta apostila, e da receita Tapioca de Cogumelos, que foi um texto que nós estudamos na apostila do terceiro bimestre. Está lá na página 20. E você deveria responder as seguintes questões, do item A, B e C. No item A, quer saber quais ações o leitor terá de executar para seguir as instruções passadas acima. E você deveria sublinhar nos textos as palavras que representam essas ações. No texto Defendendo a Natureza, as palavras que indicam ações são observe, dê, diga, coloque, diga novamente, seja, proteger e respeitar. No texto Tapioca de Cogumelos, temos as seguintes palavras que indicam ação: adicione, refogue, acrescente, continue refogando, tempere, adicione, reserve, passe, nivele, doure, reserve, monte, dobre e sirva. Então, você pode sublinhar essas palavras, que é passar um traço, uma linha reta embaixo delas, ou também você pode destacar com a sua caneta marca-texto. Essas palavras que indicam ação também são chamadas de verbo. E no caso desses textos, nós chamamos esse tipo de verbo no modo imperativo. Ah, como assim? Por que no modo imperativo? Porque estão dando uma ordem. Essas ações estão dando uma ordem para quem está lendo. No caso, assim, reserve, adicione. É como se a autora da receita estivesse dando uma ordem para quem vai fazer a receita. Então, no item B, em língua portuguesa, como são chamadas essas palavras? Aquelas palavras que a gente acabou de sublinhar, que estão indicando ações. Essas palavras são chamadas de verbos. No item C, em qual dos textos essas palavras precisam estar numa sequência para que o leitor alcance o resultado esperado? Por quê? Então, o texto em que você deve seguir a sequência é a receita, porque se a sequência de instruções não for seguida, o prato não ficará como o esperado. 10. Em qual dos textos os verbos requerem um compromisso do leitor? Então, o texto que requer um compromisso do leitor é o texto Defendendo a Natureza, pois para se tornar um fiscal da natureza, é preciso assumir o compromisso e realizar as ações indicadas no texto. O exercício 11, ele é pessoal. Você terá que ler o texto novamente e escolher quais ações que foram indicadas lá no texto que você gostaria de colocar em prática na sua vizinhança, tá bom? Então, essa resposta é pessoal, você precisa fazer sozinho, porque cada aluno terá uma opinião e essa opinião pode ser diferente da tua, tá bom? No exercício 12, pede para você pesquisar no dicionário o significado dos verbos reduzir, reciclar e reutilizar. E era para registrar o que você descobriu nas imagens de lata de lixo representadas a seguir.
Você já deve ter procurado no seu dicionário o significado dessas palavras, lembrando que o significado dela deve estar de acordo com o contexto do texto defendendo a natureza, tá bom? Então, presta atenção nisso. Eu pesquisei no meu dicionário e eu encontrei os seguintes significados: para reduzir, tornar menor, diminuir. Para reciclar, processo que transforma materiais usados em novos produtos. E para reutilizar, reaproveitamento de materiais. Agora que você já sabe o significado das palavras reduzir, reciclar e reutilizar, relacione-as com as informações a seguir. Depois, escreva suas conclusões nas linhas abaixo do quadro. Então, aqui nós temos as seguintes situações. Em reduzir, verifique se na sua casa todos fecham a torneira ao escovar os dentes, desligam o chuveiro ao ensaboar-se e se usam a mangueira corretamente. Para reciclar, observe por onde passa se tem pessoas jogando lixo na praia, na rua e no rio. Dê um cartão vermelho e diga: pare com isso agora. E reutilizar. Aproveite garrafas e outras embalagens para fazer brinquedos, guardar alimentos. Então, o que essas situações têm a ver com o significado das palavras reduzir, reciclar e reutilizar? Quando desligamos a torneira, reduzimos o consumo da água, ou seja, diminuímos o consumo da água. Quando jogamos o lixo no local certo, o material poderá ser reciclado. E quando damos nova função a algo que jogaríamos no lixo, estamos reutilizando. Conseguiu fazer tudo certinho? Espero que sim. Mas se aconteceu de errar alguma questão, é só corrigir, ok? Hoje a nossa aula termina por aqui, mas logo nós nos encontramos novamente. Até mais!